Bom, pessoal, vamos gravar aqui a aula seguinte, aula 2, onde nós vamos falar um pouquinho da evolução das formas de planejamento estratégico. Bom, então estamos aqui no item 1 ainda, né, evolução do pensamento estratégico, né, onde nós vamos falar um pouco em cada década como o planejamento estratégico ocorreu. Só para relembrar, não é? A questão da avaliação, então, está baseada na participação em aula, né, interação com o professor, os trabalhos que nós estamos passando, então agora mesmo nós vamos passar esse trabalho para vocês. Vai haver uma avaliação, tá certo? A data eu vou agendar. Depois uma segunda avaliação, tá aqui. E esse seminário foi aquele que eu passei no primeiro dia de aula, tá? Para vocês se organizarem em grupos para apresentar o seminário sobre a questão relacionada àquele livro, né, dos 30 segundos, né, na questão dos modelos econômicos, ok? Muito bem, então nós vamos ver a seguir essa evolução da gestão estratégica que foi iniciada aí na década de 50, né, depois das guerras, né? Então começou a se trabalhar a questão da orçamentação, do cumprimento do orçamento nas organizações, né? E depois de 2000, né, século 21, veio aí a gestão estratégica competitiva, no mercado muito mais complexo, com outras variáveis, né, para serem trabalhadas para essa construção do estratégico. Bom, vamos ver então primeiro, que é a década de 50, está aqui, ó, década de 50, em que as organizações trabalhavam basicamente com planejamento financeiro. Então, eu tinha um recurso, planejava gastar esse recurso no ano. Esse planejamento era feito no final do ano anterior, e aí tinha um orçamento que você buscava cumprir. A ênfase, então, a ênfase, cumprir o orçamento. Se você cumpriu 100% do teu orçamento, beleza. Você atingiu aí a sua meta, né? E o desafio era o cumprir o financeiro, né? Que você tem um orçado e tem o financeiro, que depende do teu fluxo de caixa, né? Do valor efetivamente do dinheiro que você tem em mãos, né? Ou com acesso. Então, na década de 50, foi essa modelagem, né? Na década de 60, começou a ocorrer esse planejamento de longo prazo. Ó. Por quê? Porque começou a haver mais competição e aí uma avaliação de tendência, análise de gaps, né, em termos de a serem superados pela organização. Estudo de cenários, né, coisa que não se tinha antes, agora já se tinha, né, já se tem, né, a questão da cenarização, e essa questão de projetar o futuro. Então, a projeção do futuro veio na década de 60, onde começou a ocorrer grandes mudanças. Já na década de 70, tá certo? Veio esse conceito aqui que é importante, ó. Esse conceito aqui, que é de pensamento estratégico, tá vendo? Ó? Pensamento estratégico. Esse conceito de pensamento estratégico é uma ruptura do status quo com essa projeção para o futuro. Então, o que a gente vê é que, anteriormente, você tinha um histórico, baseado no histórico, você projetava o futuro. Agora não, você tem histórico, usa como insumo e avalia outros elementos, atores, né, para ver o que você vai fazer, tá certo? Então, essa questão da análise interna, forças e fraquezas, né, da organização, né, começou a ser um diferencial. Então, na década de 70, ó, efetivamente começou a se trabalhar a definição de estratégias e começou a ocorrer um distanciamento entre o planejado e o executado. Então, você planejava algo e o que era executado muitas vezes não era exatamente aquilo, até por conta das dificuldades, né? Não só de definir, como também de transmitir o que se queria, ok? Muito bem, dando continuidade, né, na década de 80, a questão era essa aqui, ó, administração estratégica,
onde começou a acontecer os sistemas de informação, análise de processos, programa da qualidade, né? Então, a ênfase na administração estratégica era a questão da informação, né? Aí começou a acontecer essa questão da análise da informação e essa questão de começar a trabalhar mais a cadeia de valor, e veio o Porter dando a ênfase nessas estratégias genéricas, né? E dentro da visão sistêmica, né? As estratégias genéricas era de nicho, foco ou de custo, né? Você tinha, normalmente optava por uma delas, né? E essa foi uma grande mudança na década de 80. Downsize, né? Tudo ocorreu nessa década aí, né? Já na década de 90, a gente chama aqui de gestão estratégica na década de 90, né? Aí veio a questão do pensamento sistêmico, integração, planejamento e controle, né? Objetivos financeiros, objetivos financeiros e eu diria também de cliente, mercado, sociedade, né? E a questão da ênfase também, né? O desafio, ênfase e objetivo financeiro, mas o desafio é a questão da cultura organizacional. Então também é um momento de grande mudança na década de 90. E de 2000 para cá, no século 21 para cá, veio essa questão da gestão estratégica, ó, gestão estratégica competitiva, né? Essa gestão estratégica competitiva buscava o quê? A atuação global, agora não está mais para pensar em local, né? E um ambiente muito mais complexo, né? Porque os novos entrantes podem ocorrer vindo de qualquer lugar no mundo, né? Então, a ênfase de alianças, o modelo balanceado de métricas do BSC, que está aqui, ó, BSC, né? Incentiva a criatividade, né? Então, começou a acontecer várias mudanças nessa época aí, que é o de 2000 para cá, né? Nós estamos em 2020, né? Em 2020 agora estamos sofrendo outra mudança, né? Tivemos a globalização e agora é uma virtualização, eu diria, né? Porque estamos forçados aí a um certo isolamento físico, né? E graças a Deus tem aí uma tecnologia gigantesca aí à nossa frente para poder ser utilizado. Então é um empurrão, né, para a questão estratégica no sentido da virtualização, né? Muito bem, dito isso, nós temos aqui um trabalho para vocês fazerem, né, que é o seguinte: nós temos aqui as etapas de evolução ao planejamento financeiro, 1950, 1960, depois para o planejamento estratégico, né, 1970, década de 70, né? A administração estratégica, ó, 80 e 90. A época do sistema de informação, downsize, né, reengenharia, tudo está nesse momento aqui, né? Depois de 2000 para cá, a questão da globalização, né? E agora estamos vivendo, né, a questão da globalização com a virtualização, né? Dito isso, o que é que eu estou pedindo para cada um é: me dê um exemplo de organização. Nesse caso aqui eu dei só para vocês entenderem, né? O governo federal, ele trabalha com planejamento financeiro, faz o seu orçamento anual, né? E por que que eu estou dizendo que é o governo, nesse caso, né? Nessa década mencionada, né? Aí eu justifico aqui, ó, utilizo planejamento financeiro anual com aprovações no Congresso, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o orçamento anual. Então, vocês vão fazer agora os demais períodos, né? Dizendo qual a organização. Ah, pode ser uma empresa privada, não precisa ser pública, lógico, né? E me dizer por quê, tá certo? Então é isso que vocês vão fazer. Tem aí uma semana para resolver esse assunto. E é isso. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado.